Olá, tudo bom com vocês? A partir de agora começarei a segunda parte da explicação do módulo enum. Começaremos a falar sobre o enum sort. O enum sort é usado para ordenar listas. O seu padrão de ordenação é em ordem crescente, porém, se quisermos, podemos usar uma função anônima para estabelecermos o nosso critério de ordenação. Aqui a primeira lista, temos a nossa lista que ele vai ordenar em ordem crescente, imprimir. E a segunda temos a mesma lista, mas usamos uma função anônima para que no caso A seja maior que B, o A ser mostrado primeiro, ou seja, se 9 for maior que 5, virá primeiro o 9 e depois o 5, até que a lista seja ordenada de forma decrescente. Deixa eu comentar aqui. Vamos imprimir a lista. Aqui, a primeira é ordenada de forma crescente, a segunda é ordenada de forma decrescente. Enum count. O enum count é usado para retornar os números de elementos que existem em uma lista. Além de listas, também pode ser usado em mapas. Aqui temos uma lista comum e ele retornará o número de elementos. E aqui temos um mapa com três atos, com três valores, e ele também retornará o número de elementos. Vamos no terminal. A primeira lista tem 5 elementos, como podemos ver, e a segunda lista tem 3 elementos, como também podemos ver. Enum chunk by. A função enum chunk by é usada para separar uma lista ou maps em sublistas a cada mudança de dados. Ou seja, se um dado estabelecido como parâmetro se alterar, uma nova sublista é criada. Veja o exemplo abaixo. Primeiro temos aqui uma lista com vários valores e alguns deles repetidos, e usamos o enum chunk by. Usaremos uma função anônima para que toda vez um número for par, for criada uma nova sublista. Na prática, o que vai acontecer? Temos um número ímpar, é uma sublista. Se aparecer um número par, será criada uma nova sublista. Porém, se aparecer um número ímpar, será criado de novo uma nova sublista. Então, na prática, eu estou separando em várias sublistas números ímpares e números pares. Armazeno na variável sublista e imprimo. E aqui temos o segundo exemplo mais complexo com uma lista de maps. Aqui existem vários maps que têm diversos atos como ID, tipo e valor. E eu vou separar esses maps através do ato tipo, que serão separados por dois tipos, crédito e débito. Faço a mesma lógica de função anônima. E ela vai me retornar várias sublistas, onde essas sublistas são separadas ou crédito ou débito. Vou imprimir os dois exemplos. E aqui, o primeiro exemplo, como vocês estão vendo, estão separando ímpar, par, ímpar e par, ímpar e par. E o segundo exemplo, existe várias sublistas dentro de uma grande lista. Aqui existe dois maps com crédito, existe um com débito, existe outro de crédito e existe 2 de débito. Enum find é usado para retornar o primeiro valor que for true. Caso contrário, retornará default. Temos uma lista aqui, uma simples lista com 5 elementos. E aqui eu crio uma função anônima para que retorne o número par para mim. Como o primeiro valor é ímpar, ele não pode retornar o primeiro valor, ele só vai retornar o primeiro valor que é par, ou seja, 2. Na segunda lista, eu uso a mesma função anônima para retornar número par, mas como não existe nenhum número par, eu estabeleço um parâmetro que retornará uma string dizendo nenhum par encontrado. Executo os dois valores. A primeira lista retorna o número 2, que foi o primeiro número par encontrado, e a segunda retorna nenhum par encontrado, porque não existe nenhum par. Enum take. Enum take é uma função usada para extrair um número específico do tamanho de uma lista. Ou seja, se eu digitar 2, ela pegará os 2 primeiros elementos da lista. Aqui temos uma lista com 5 elementos. Eu uso o enum take, boto a lista,
e digito 3. O que vai acontecer? Ela vai me retornar os 3 primeiros elementos, que no caso são 10, 20 e 30. Vou, imprimo o código. Esqueci de comentar. E imprime os 3 primeiros valores para mim, 10, 20 e 30. E por fim, finalizamos com a função enum_unique. A função enum_unique remove todos os itens duplicados de uma lista, não importando se são enumerados ou strings. A nossa primeira lista aqui, existe vários valores número 1, então ela irá remover todos os valores duplicados, deixando somente um número 1 e o número 2. A segunda lista é feita por strings e existe 2 valores duplicados, morango e uva. Vai remover um morango e uma uva. Vamos imprimir. E como vemos no primeiro exemplo, os valores duplicados são removidos. E no segundo exemplo, os valores duplicados morango e banana também são removidos. E assim finalizamos o capítulo de enum. No próximo vídeo estaremos resolvendo os exercícios relacionados ao módulo enum. Nos vemos até lá.